como discernir a vocação ao sacerdócio? Olhando para trás. Olhando para trás e percorrendo o caminho que Deus foi fazendo conosco, de alguma maneira. E ali vai ficando, de alguma maneira, claro o que Deus está esperando de mim, né? Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Dádiva Cast. Eu sou o Mário, estou aqui com a Ana Lúcia. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Padre Felipe Carvalho, administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, assessor eclesiástico da RCC de Belo Horizonte e das Mães que Oram pelos Filhos. Isso mesmo. Padre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sou eu que agradeço, Mário, também Ana, pelo carinho do convite, pela oportunidade de estarmos juntos, evangelizando, né? Nesse espaço que nosso Senhor nos permite hoje nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Exatamente, Padre. E é justamente por isso que nós temos aqui, começamos o Dádiva Cast, né? Para a gente poder levar cada vez mais palavras edificantes, né? E assuntos interessantes para dentro das casas das nossas famílias que estão sendo bombardeadas cada vez mais por coisas que só destroem. Exato. Né? Então a gente tem Exato. buscado exatamente isso, nadar um pouco contra a corrente e levando coisas que venham a edificar, né? Encher o coração das famílias, o coração das pessoas de coisas boas e principalmente de Deus. Deus seja louvado por essa iniciativa de vocês e que o Dádiva Cast seja de fato uma dádiva na vida de quem o acompanha, Amém. mas também uma dádiva na vida de vocês e sua família. Amém. Muito obrigado, Pai. E hoje nós vamos falar aqui com o senhor, né, Padre? E o nosso tema de hoje é falar sobre as vocações, né? Sobre aquele... Por que estamos aqui? Deus, o que Deus quer de cada um de nós, né? E a gente podia começar sabendo do senhor, sua família, né? Se eu veio de berço católico, como que foi lá no início? Sim, né? Minha família, tanto materna quanto paterna, é católica. Sou filho único, não tenho irmãos. Meus pais moram aqui relativamente próximo, no bairro Água Branca, em Contagem, onde a vida inteira eu cresci até ingressar-me no seminário. E reconheço que não sou um pouquinho a regra do chamado, não é? Porque desde que eu me entendo por gente, a vocação ao sacerdócio me acompanha. Segundo minha mãe, logo quando me perguntaram a primeira vez na vida, com 2 anos de idade, o que eu ia ser quando crescer, eu respondi padre. E desde que eu tenho recordação, não teve um momento na minha vida que eu pensasse assim, olha, não quero ser padre, não, isso não é para mim. Cresci, então, com esse desejo de ser padre. Não era de estímulo, meus pais nunca incentivaram isto. Minha avó era muito católica, né? Foi também, minha mãe morava com a mãe dela, minha avó materna, que já era mais idosa, dependia de cuidado, mas minha avó também nunca, vamos dizer assim, foi quem instigou a vocação. Isso cresceu comigo, né? Cresci brincando em missa, celebrar missa para os bonecos, e todos os dias eu brinco que eu era mais fiel na celebração da missa antes de ser ordenado que depois de ser ordenado, porque tem vez ou outra que às segundas-feiras eu não consigo celebrar missa, mas quando eu era criança, todo dia tinha missa. Com muitas aspas aqui na missa quando criança. E aos 6 anos eu tive esta certeza de que não era só um desejo do Felipe, mas era também um desejo do Senhor, né? Quando no aniversário da minha avó, se não me falha a memória, de 86 anos, eu cismei de celebrar uma missa no meio do aniversário, coisa de criança, né? E a recepção não foi muito positiva. Os meus familiares não acolheram muito bem, aquilo para mim foi um choque, né? E aí eu lembro que eu saí correndo, fui pelos fundos da casa, me tranquei no banheiro, chorando, e dentro de mim veio uma voz, sabe? Quase que uma locução interior, dizendo e consolando, dizendo assim, eu escolhi você, não tenha medo, né? Aí eu lembro que eu parei de chorar, pouco tempo depois veio minha tia, que hoje é minha madrinha de crisma, tia Beth, se ela estiver vendo, um beijo pra senhora, né? E ela falou palavras muito parecidas com essa, para que eu não tivesse medo, que todos aqueles que de alguma maneira experimentam um chamado não são bem compreendidos, e ali marcou, desta data para frente eu posso dizer que foi o que fez com que eu não apenas quisesse ser padre, mas começasse a configurar minha vida rumo ao sacerdócio, né? Fui uma criança como qualquer outra criança. Estudava em escola, nem era colégio católico, mas um colégio particular, de qualidade, ali na região do Eldorado. Nem sei se existe mais, Colégio Montessori. E ali,
estudava, tinha os colegas, mas a diferença estava justamente no desejo de ser padre. Isso, às vezes, me distinguia que era o menino que queria ser padre. Nunca neguei, todo mundo perguntava, o que você quer ser? Padre. Qual que é o curso que você vai estudar? Filosofia e teologia, né? E assim a vida inteira, até ingressar-me no seminário, que também não foi como eu esperei. É, eu acho que até esse presente momento, nesses meus 31 anos, Deus sempre me chama por algo, mas nunca do jeito que eu espero, não é? Isso talvez seja muito bom, porque faz com que eu tenha certeza que não é uma coisa do Felipe, não fui eu quem planejei. As coisas foram acontecendo como Deus realmente precisa. Nem sempre do jeito, para mim, melhor, não é? Mas do jeito perfeito, segundo aos olhos dele. Então, vejam, a vida inteira quis ser padre, encaminhei-me para isso. Nunca tive, por exemplo, namorada, nunca tive uma experiência de namoro com a qual eu pudesse falar assim, namorei para ter certeza que queria ser padre. Não, isso me acompanhou e justamente a certeza de ser padre é que fez com que eu não namorasse. Não é? Nunca me passou pela cabeça namorar alguém como uma espécie de fazer da pessoa um objeto de discernimento, né? Porque aquilo para mim estava claro. Deus me chamava ao sacerdócio, não era fácil. Meu pai nunca gostou da ideia, não é? Meu pai teve uma época da minha vida, deixa eu voltar um pouquinho, que eu tinha que brincar de missa ou rezar escondido do meu pai. Porque se ele chegasse no serviço e me visse paramentado, que eu posso depois, se vocês me lembrarem, falar desses paramentos, ou ele me visse rezando, aí era uma ladainha que ele falava na minha cabeça, que não queria padre, porque a fama de padre não é boa, queria que eu fosse bem sucedido financeiramente, e era filho único, enfim, entendo o sonho do meu pai, não é? Eu fico imaginando, por ser filho único, né, não terão avó, Netos, não terão exatamente. netos. Mas, então, quando chegou a época de ingressar no seminário aos 18 anos, concluindo ali o ensino médio, eu quis fazer a experiência do vestibular. Na época foi aquela transição do vestibular da UFMG para o Enem, a primeira etapa o Enem, depois prova aberta. E aquilo, assim, né? Queria um jovem como qualquer outro jovem. Ver como que é, mas vou fazer por fazer. Então, o que mais aqui na UFMG que tem a ver com a vida presbiteral? Filosofia. Marquei lá, filosofia. Eu me recordo que, como eu nem pensei em estudar na Universidade Federal, marquei filosofia, nem vi porque estava marcando, foi noturno ainda, no curso à noite, marquei lá, filosofia noturno, e pronto, fiz a prova, fiquei muito bem pontuado na primeira etapa. Eu me recordo direitinho do professor de matemática, quando viu a minha primeira nota no Enem, já nas vésperas da formatura, né, do terceiro ano de ensino médio, ele falou assim, com essa nota você passava em engenharia, por que você marcou filosofia? Eu quero fazer só para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Porque eu pretendo ingressar no seminário. E aí, nesse período, eu fui procurar o seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, porque essa também foi outra grande clareza, entre aspas, né? Mas sempre o carisma diocesano me atraiu. Quando eu era mais novo, voltando um pouquinho para dizer essa parte do carisma, eu me recordo que baixou lá em casa um padre dos Legionários de Cristo, porque próximo ao colégio que eu estudava tinha uma loja chamada, desculpa a propaganda, mas Ponto Católico, não sei se vocês já ouviram falar, em Contagem, na região de Contagem. E quando eu não tinha horário de aula, era só atravessar. Não, no Eldorado. No Eldorado mesmo. Isso. Quando eu tinha horário livre, eu ia pro Ponto Católico, né? Porque eu me sentia em casa lá. Porque tocava os CDs lá dos padres da época, Padre Zeca, Monsenhor Jonas Abib, Eliana Ribeiro, e tinha livros, então eu ficava lá conversando com o dono da loja, os vendedores, e eu acho que um padre viu ou ouviu, quis me conhecer, foi. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos no máximo. Nossa, de idade, né? Novo. E aí o padre chegou lá na casa da minha mãe, era véspera da Semana Santa, e aí ele queria me convencer de todo jeito a ir para os Legionários de Cristo, né? Meu pai recebeu o padre por educação, tratou cortesmente, mas já foi cortando logo de cara. Minha mãe desorientou. Como assim um padre do nada chega aqui querendo levar meu filho para o seminário, né? E aí o padre tentando convencê-los. Deixa eu ter uma conversa com o Felipe.
E aí, minha mãe morrendo de medo, eu falar assim, mãe, junta as malas que eu vou embora, né? E aí a resposta que eu dei pra eles, não, eu não quero ir pros Legionários de Cristo. Eu disse, mas por quê? Lá você vai ter uma formação boa. E foi me mostrando tudo que é pro Legionário. Na época não tinha Instagram, né? Me mostrou um álbum de fotos deles lá, todos vestidos de batina, piscina, academia, quadra, né? E aí ele, mas por quê? Assim, porque Deus me chama a vida diocesana, né? Se eu vou ser padre, vai ser para ser pároco. Depois, minha prima, que é salesiana, também fez uma campanha muito grande, né? Prima da minha mãe, na verdade, para que eu fosse para os salesianos, né? Então, ela, de alguma maneira, me provocava nesse sentido, por que não ser salesiana? E essa resposta também sempre estava muito concreta ali, diocesana. Enfim, então, procurei o seminário da diocese, ali ao final dos meus 17 anos, novembro, mais ou menos, de 2013, se eu não tô, 2012, 11, 12, por ali. Quando eu recebi a notícia de que eu não podia ingressar no seminário naquele ano, porque o processo de ingresso no seminário, talvez se você está discernindo sua vocação aí, Deus te chama ao sacerdócio na Arquidiocese de Belo Horizonte, olha, saibam, o processo exige pelo menos 1 ano de encontros vocacionais, indo mensalmente ao seminário, participando de formações, acompanhamentos para conhecer o carisma. E ali vai ter entrevistas com padres, psicólogos, exames médicos, para que eles conheçam o candidato e para que a gente discirna a vida diocesana, né? Ou seja, não ia entrar aos 18 anos, como eu sempre sonhei. Porque, pensa, a vida inteira sonhando ser padre, já estava tudo contadinho. Entro no seminário aos 18, lá para os 26 ordeno, e aí o bispo me manda para uma paróquia, eu vou ser feliz para sempre, né? Mas não aconteceu. Foi uma primeira frustração. E aí eu me recordo que o hoje padre Marcelo do Carmo, ele era o orientador vocacional do seminário, e o meu pároco, na época, padre Dálio, que hoje é meu vigário aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, não é? Surpresas de Deus. Eles me levaram e numa das conversas eles falaram assim, vai, faz o curso, né? Se você passar, estude a filosofia fora, porque o seminário tem a possibilidade do candidato que já tem uma graduação entrar cortando, quase que por um atalho, pulando a parte da filosofia. Né? Se a formação não é na área filosófica, faz um ano de nivelamento filosófico e depois o curso de teologia. E aí eles falaram assim, faz. Se você passar, você não perde tempo e vai ajudar. E enquanto você estiver estudando fora, não deixe de ter o contato com o seminário. E aí, por providência divina, passei na UFMG, né? Fiz o curso de filosofia fora do seminário, num ambiente completamente hostil à fé. Né? Quando nós falamos da UFMG, muitas vezes nós pensamos em cenários na contramão de um espaço religioso. Né? Totalmente. E aquilo para mim foi uma angústia, porque eu gostava de frequentar a igreja, tinha uma vida pastoral muito ativa no bairro Água Branca, né? Ajudava muito, era ministro da Eucaristia, coordenador da Pastoral de Coroinhas, ajudava muito o Padre Dálio nas questões litúrgicas. E, além disso, era envolvido com a renovação carismática católica. Então, rodava muito ali a Foranico, fazendo pregações, participava assiduamente no grupo de oração. Era coisa curiosa que meu pai não gostava, mas meu pai me levava no grupo de oração, nos grupos que eu tinha que pregar, deixava. Na hora que acabava, eu falava assim, que hora que acaba? Mais ou menos tal hora. 10 minutos antes, ele chegava, não entrava não. Ficava lá na porta da igreja e me levava embora. Né? Coisa de pai. Depois minha mãe começou a frequentar o grupo e, enfim, foi crescendo ainda mais a espiritualidade nela, né? Mas, à noite, tinha que estudar. Então, não podia mais frequentar grupo de oração, não podia mais pregar. Minha vida de igreja se resumia ao final de semana, quando não tinha prova, porque não é exagero, a UFMG rouba a nossa vida pessoal, né? Porque para que você consiga ter a nota, a aprovação do curso, exige de uma dedicação muito grande à leitura e aquilo que é próprio da vida de estudante, né? Tanto é que a ideia era trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, mas tinha dia que minha aula noturna começava às 4:30 da tarde, no curso noturno, não é? Senão, o curso ia prolongando, porque aquela época a disciplina era ofertada à luz da disponibilidade de horário do professor.
né? É mais ou menos, não sei se continua assim, se mudou, porque as coisas nas universidades federais têm uma flexibilização muito grande. Sim. E aí a gente tinha que ficar assim, eu quero acelerar o curso, então eu tenho que ir a matéria, a luz tá ofertado na grade. Mas eu consegui uma bolsa de, vamos dizer assim, de trabalho, né? Na verdade, uma bolsa de pesquisa na UFMG que dava para custear a questão da minha vida propriamente dita. Não tinha tantos gastos assim. Claro que filho único, pai e mãe não deixa faltar nada, né? É verdade. Então, isso não foi um problema em si. Mas tinha uma angústia, porque eu ficava me questionando, por que Deus me permitiu estar aqui? Por que eu tô na UFMG? Eu queria estar no seminário, né? Lá eu teria a mesma coisa do ponto de vista intelectual, da formação acadêmica. E eu me recordo que fiz o que precisava ser feito, né? Ao final da formação, uma coisa curiosa, eu tinha um pouco de medo de dirigir a esta época. Já tinha carteira, mas tinha receio de pegar a BR e ir para o UFMG no carro dos meus pais. Então eu ia de um transporte, de uma van que me levava, né, no horário, deixava em casa. E às vezes eu tinha que ficar horas, né, porque a aula acabava mais cedo e ficava lá esperando. E eu sei que algumas questões de fé começaram a surgir nesse momento, que eu ficava lá na porta da Fafiche, sentado na praça esperando a van. E alguns colegas, muitos até perdi contato hoje, não sei o que estão fazendo da vida, né? Nem existia o WhatsApp. A gente vê que tá ficando velho. É uma hora dessa. Porque quando o WhatsApp surgiu, eu estava no meu último ano de filosofia, então foi uma inovação. Assim, olha, a gente pode mandar mensagem sem pagar. Aí hoje agora o que é um minuto sem WhatsApp, né? As pessoas surtam, né? É verdade. E quando tinha internet, porque também não tinha essa facilidade de acesso a dados móveis, o 3G era supra-sumo da tecnologia, né? Verdade. E aí a gente não tinha muito o que fazer, a não ser conversar. Hoje que as pessoas estão perdendo isso, né? A relação interpessoal, de amizades, às vezes duradouras, que surgem de um banco de espera do ônibus, né? Do ponto de ônibus. E ali começou um rapaz que era protestante, me perguntar uma questão de fé, e a gente debater, depois não era um, eram 2, 3, ao ponto de que no final eu percebi que aquilo tá virando uma mini catequese. De eu ter feito, consolidado com argumento, porque protestante você tem que ir na Bíblia, né? Não adianta você ir para outra fonte de autoridade, senão a Bíblia, mas explicar a Trindade a partir da Bíblia, a virgindade perpétua de Maria a partir da Bíblia, angiologia, demonologia, sacramentologia, tudo a partir da Sagrada Escritura. Esses dias eu achei lá o caderno com as anotações bíblicas, porque memória protestante eu não tenho, não. Capítulo e versículo, eu não sei. O senhor tá lá, na Carta de São Paulo aos Coríntios. Vai caçando lá, o que você acha? Bom é quando é São Tiago, que é pequenininho, ou terceira carta de São João, é mais pequenininho. Filemon, né? E aí anotava, e tem essas anotações, achei por um acaso esses dias lá, né? E eu vi que de alguma maneira eu estava evangelizando. E também sentia muita, vamos dizer assim, resistência, ou até deboche, né? Porque um jovem que não ia pra noitada, não consumia drogas, não conversava coisas obscenas, não namorava, estudava a sério, entrava e saía. Não tô falando que eu era perfeito, mas estava um pouquinho na contramão do que é o ambiente da Fafiche, né? E, por incrível que pareça, andava sempre com uma cruz, né? Hoje não ando, porque o hábito do clérigo diocesano não comporta a cruz. A cruz é próprio do bispo. Então, é o quadradinho branco, mas aqui por dentro é uma cruz, né? Nunca larguei a cruz, tá aqui, né? E isso, às vezes, era incômodo para alguns, que ridicularizava, porque estava com a cruz, que era um espaço de universidade, e andava com a cruz. Bom, né? A resposta é a mesma até hoje. A universidade é laica, né? E não é uma universidade ateia. É uma universidade laica. O laico permite que o budista vá com a roupa da sua fé, né? Os monges lá, que é no seu nome daquela roupa, ou que algum outro leve o amuleto da sua religião, e que o católico ande com a cruz. Não é um problema andar com cruz no espaço acadêmico, né? Lá você chegou a formar ou ficou só um ano? Não, eu fiz toda a formação, né? Fui até o final, e aí o meu bacharelado em filosofia é pela UFMG, né? Não foi pela PUC Minas. E aí você fez esse ano que tinha que ficar em preparação?
você ficou o tempo todo em comunicação para Com o poder... seminário, Com o isso. seminário. O primeiro ano eu fui bonitinho, 2012, fui o ano inteiro. 2013 eu fui uma boa parte, aí eu vi que era, com todo respeito, Padre Evandro, se eu estiver assistindo, uma repetição de 2012. Aí eu falei assim, não vou ficar voltando aqui não. Quando eu tiver que entrar para valer, eu volto. Aí no Uhum. final de 2014, aí eu comecei mesmo de fato em vistas para ingressar em 2016, que era Você fez quando 4 anos de 4 filosofia. anos de filosofia. E depois mais 4 de teologia? De teologia, isso. E aí ingressei no seminário da A nossa teologia você já arquidiocese. fez já no seminário. Isso, teologia no seminário, toda a vida formativa no seminário de E aí Belo você fez na Horizonte. PUC? PUC Minas. PUC Minas. Porque tem alguns padres que fazem na FAGE, né? Sim. Mas vejam, o seminário é da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sim. E a PUC é da Arquidiocese de Belo Sim. Horizonte. Então a instituição de ensino do nosso seminário é a PUC. Agora, há outros seminários na cidade de Belo Horizonte. Eu costumo brincar que aqui é um mini Vaticano, né? Nós temos quase 100 congregações religiosas novas comunidades em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, fora dioceses do Brasil inteiro que vêm estudar aqui. Então, por causa da FAGE e da PUC, né? Então, nós temos essa Sim. formação do ponto de vista teológico muito latente aqui na cidade de Belo Horizonte. Sim, mas escola é a FAGE e a PUC só. Hoje, sim. Antes tinha o ISTA também, né? Mas o ISTA fechou. Sim. Agora, de formação teológica a nível acadêmico, nós temos a PUC Minas e a FAGE, aqui na região da Pampulha. E assim, teve algum momento, você falou que sempre foi muito latente, né? Mas teve uns percalços. Esses percalços, em nenhum momento, te desviou da vocação? Não. Da vocação, não, né? Dava desânimos, às vezes, de continuar. Bom, deixa eu só concluir, porque eu abri um parênteses e não fechei. O da perseguição, né? E aí, uma vez eu me questionei a Jesus, por que o Senhor me levou para o UFMG? E aí, nunca peça as coisas para Jesus. Porque ele responde com muita clareza e às vezes muito direto, né? E ele fez recordar uma vez, você não se recorda de uma vez que eu falei assim, que você cantou e me pediu, leva-me aonde os homens precisam da minha palavra? Eu te levei. Eu te pus onde eu precisava que você estivesse. Para mim aquilo não fazia sentido nenhum, Ana, porque eu não via efeito, né? Não tinha mudança, não tinha conversão. Certa vez a Marilza, atual coordenadora da Renovação Carismática, que foi minha formadora também na escola de pregação, ela disse algo que me marcou muito, que o pregador ele não vê o fruto do seu ministério, né? O ministro de louvor vai e toca, as pessoas se encontram-se, tem a experiência de oração. O moço da oração por cura lá no grupo de oração reza, a pessoa sai curada, né? Tem a palavra de ciência, dá um discernimento. O pregador prega e não acontece nada. O povo entra, sai, pregou. Às vezes, no máximo, um ou outro fala, nossa, você falou uma coisa, mas tocou, mas nem sempre isso acontece. Mas o efeito da pregação, ela é um processo para a vida. Tem pregações que marcam a vida das pessoas e que vai fazer efeito só depois de 10, 15 anos, e às vezes o pregador até já morreu, né? E não vê o fruto. E aí, depois de padre, uma pessoa me procurou, me achou, né? Porque já me seguia de alguma maneira no Facebook, e falou assim, eu precisava partilhar isso com você. Aí eu lembrei, era uma das pessoas que me debochava por ser católica, e disse que hoje ela é católica, participa da missa todos os domingos, fez um processo de conversão, e que o pontapé inicial foi justamente a minha perseverança, de eu não ter cedido a pressão de alguma maneira, e aquilo fez com que ela tivesse uma pulga atrás da orelha. O que aquele menino tinha que não retrocedia, nem mesmo quando era questionado, e tinha uma alegria de dizer que era de Cristo, né? E isso foi o pontapé para que ela hoje se tornasse uma católica praticante, né? Ela disse, mandou uma mensagem para mim e disse... Já valeu a pena todo o sofrimento dos 4 anos por esta pessoa, né? Com certeza. E aí, isso... Mas também, depois, estando no seminário, eu percebi que era também para mim, que eu não estava pronto para estar no seminário antes disso. Senão, talvez eu não seria padre hoje. Talvez o processo que a gente vive no seminário é tudo muito intenso. E a UFMG, de alguma maneira, me poupou de algumas coisas que na época eu não tinha maturidade para enfrentar. E isso foi também um cuidado de Deus. Sem falar que eu
tenho ainda uma proximidade, um vínculo muito grande com minha família, né? Nunca deixei nada de Cristo ou da missão para trás por causa de pai e mãe, mas é uma coisa que pesa muito na tomada de decisão, até pelo fato de ser filho único, eles serem mais idosos. Então, Uhum. estar com a minha família durante 4 anos, eu vejo que foi um presente de Deus para mim. Sim. Porque no seminário, a gente mora no seminário e vê pai e mãe no dia de folga, quando tem a graça do pai e mãe morar perto. É. Mas no período formativo na UFMG, eu morei com meus pais. Então foi um presente de Deus para mim essa época da UFMG. É que você reduziu o tempo dentro do seminário, né? Reduzir eu não reduzi, né? Mantive-se a mesma tempo, 8 anos de formação, né? Mas os 4 anos, porque no seminário você faz 4 anos de filosofia e 4 de Não, no teologia, seminário nós temos 1 ano de propedêutico, que é a entrada em nivelamento de parte catequética, línguas, etc. Depois, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então eu pulei o propedêutico e os 3 anos de filosofia. Ingressei direto na teologia. Uhum. Pulei o propedêutico porque já me conhecia, figurinha repetida lá por 3 anos fazendo Uhum. encontro vocacional. Sim. Né? Então por isso já pulei e hoje já não tem mais essa possibilidade, independente do curso. A formação hoje no seminário se exige pelo menos 5 anos. Então, coisa que hoje eu entendo assim, é porque Deus quis que eu fosse padre nessa época, desse jeito, senão não tem outra explicação, Mário, né? Pois é, mas aí você pulou propedêutico e os 3 de filosofia. Isso, Você ingressei fez na os 4. teologia, Aí você ingressou na teologia, fez os 4 anos de teologia. e ordenei padre. Na verdade, ele fez Então, ao mesmo tempo. O mesmo Não, tempo. Ok, mas eu falo não dentro do seminário. Não porque- dentro do seminário. No seminário eu só fiquei 4 anos. É isso que eu tô dizendo. Isso. O seu período dentro do seminário foi menor porque Exato. você fez os 4 anos de filosofia na Exatamente. federal, consequentemente com a sua família esses 4 anos. Exatamente. Mas a providência de Deus fez como se fosse um processo de... esqueci o nome daquele lugar que põe um bebê que nasce prematuro. Ah, Ele não, tem que ficar- incubadora? Incubadora. Os 4 anos de seminário foi uma incubadora vocacional. né? Uhum. Porque foram 4 anos muito intensos. Ao ponto de, no meu último ano, eu já estar tão desgastado do ponto de vista emocional e até físico, de dizer ao formador do seminário assim, eu vim aqui para pedir para ir embora. Eu não aguento ficar aqui mais. E aí o reitor falou, você está proibido. Eu não deixo você sair. Frente às coisas que foi vivendo. Então foram muitas tensões. Porque no seminário nós temos muitas responsabilidades e vai juntando muitas coisas que vão pesando. Né? Então, vejam, a formação são 5 áreas. A espiritual, a intelectual, a comunitária, a humana afetiva e a pastoral. Né? Intelectual é a vida acadêmica. Imagina você um curso superior com a mesma exigência de qualquer curso superior. E tem que ser. Sim. Porque senão não tem seriedade no processo. Exato. Depois, eu vou deixar a espiritual por último, porque é o único que não tem quem cobra, né? Porque a intelectual tem os professores, a universidade, nota, aprovação, TCC, tudo que é isso da vida, intelectual. A comunitária, a convivência com 60, 70 rapazes, cada um de um jeito, de uma maneira de pensar, e com seus dramas, temperamentos. Imagina vocês, mais 59 irmãos, né? Não é fácil. com certeza. Então, às vezes 1, 2 já é difícil. Sim. E fazendo tudo junto. Rezando junto, estudando, trabalhando junto, comendo junto, morando junto. É lógico que tem hora que isso dá atrito, tem hora que Sim. isso... E pessoas de idade de 18 a 40 anos. Então, é uma vida intensa comunitária. Né? Então, não tem como, ou amadurece ou surta. Não tem outro jeito. Depois, as demandas propriamente afetivas, né? A sua relação consigo mesmo, com a família, com o outro, a questão de saúde, cuidar de si, porque a gente tem de cuidar de tudo isso para dar Claro. conta. Pastoral, que normalmente é o alívio dos seminaristas, que é final de semana. E aí você tem toda a demanda sua de paróquia. Então você chega final de semana, tem toda uma situação para dar conta. Normalmente os padres confiam para a gente uma missão, tem um grupo que você acompanha na paróquia, e aí já tem as suas responsabilidades. O único que não tem quem cobra é Deus, né? Porque aqui tem um reitor, o outro tem professor, o outro tem a psicóloga, tem o padre da pastoral, e aí a gente precisa ter muita disciplina, porque senão a vida de oração costuma reduzir, porque Sim. tem de conjugar isso tudo em 24 horas do dia. E isso vai cansando, porque chega um ponto que é muita demanda, não é? Isso durante os 4 anos.
Isso para qualquer seminarista durante os 8 anos, né? Entendi. Você Uhum. ainda foi privilegiado. De ficar, somente os 4. quatro nesse Somente 4. bastidão. É. E aí, com as demandas próprias de cada tempo de seminário. Então, na época que eu era seminarista, foi uma época bem desgastante de mudança de espaço físico. O seminário era atrás da igreja Dom Bosco. Mudamos para onde hoje é o Convívio Emaús. Então, tínhamos que ir, limpar o convívio, faxinar, levar móveis, adaptar, decorar e conjugar com todas essas 5 dimensões. E isso vai gerando desgaste, né? Fora, assim, de tudo que a gente vai pondo na balança, eu acho que é uma fase de teste. Por isso que eu brinco que foi uma incubadora. O que eu vivi em 4 anos valeu de intensivo, assim, para os 8, né? E que hoje me fazem olhar e dizer obrigado por ter passado por tudo isso e formar também, de alguma maneira, o caráter, me ajudar a amadurecer enquanto humano. Acho que o seminário me ajudou a perceber essa dimensão que muitas vezes eu negligenciei, que é a dimensão humana do Felipe, né? O Felipe é de carne e osso. Tem limite, tem hora que tem que dizer não, tem hora que cansa, como lidar com cansaço dormindo, né? Querer virar à noite para estudar, e isso vai amadurecendo a gente, né? É verdade. E a questão de você ter ficado numa comunidade que, de certa forma, é próximo dos seus pais, né? Você ainda consegue ter um pouco de convívio? Como que ficou isso? Foi assim, como você falou, os planos não foram como você fez, e foi muito melhor. Sim, Igual, assim, nós mesmos, né? Eu fico brincando, assim, não sei porque que eu perco meu tempo fazendo plano, que no final Deus faz o dele e é isso que prevalece. sim, sim. E, assim, essa sensação também, assim, após a ordenação, persiste para você, assim, de cuidado, de carinho, porque você poderia estar em qualquer lugar, né? E estar aqui. Sem sombra de dúvidas, né? É perceber a mão de Deus que vai guiando até no que a gente chama de desencontro, mas na verdade não é desencontro, né? É a providência fazendo com que a curva aconteça para a gente estar onde ele precisa da gente no momento certo. E quando a gente fala, eu percebo isso muito em mim, quando a gente diz ele precisa da gente, a ideia que passa na cabeça do Felipe é prestar um serviço para os outros. Deus precisa de mim para fazer algo por ele em favor dos outros. Não, Deus precisa de mim para salvar a mim, Uhum. né? Onde ele precisa de mim naquele momento para me santificar. Sim. E isso está muito claro, que todos os lugares onde eu passei ou onde eu queria estar e não fui, de alguma maneira foi Deus me chamando a uma experiência mais profunda para ver assim, Felipe, deixa de ser, como diria o saudoso servo de Deus Padre, deixa de ser anta, né? Sou eu que estou cuidando, confia. Basta-te a minha graça, só faz, só vem, né? E isso foi ao longo de toda a minha vida, até o presente momento, né? Os seus pais estão com quantos anos? Minha mãe tá com 67, meu pai tá com 70. Ah. E eles continuam morando no... Continuam morando na Água Branca, Maravilha. tem esse privilégio de vê-los quase todo dia, né? Ah, coisa boa. Daqui lá na Água Branca dá 15 É minutos, pertinho, é. né? Eu trabalho em Contagem, né? Então Pois é, eu conheço aqui a região é bem. Né? pertinho ali. E como eu não tenho funcionário, sou eu que me viro também com a casa paroquial, né? Uhum. Aí, para alimentação, eu optei em ir almoçar com meus pais. Então, sempre que eu posso, eu vou almoço com minha mãe, a não ser se a agenda tá muito mutuada, e como no restaurante mais próximo que tiver, até para juntar o útil com o agradável, né? Uhum. É pouco, meia hora, 40 minutos, mas de alguma maneira mata a saudade, Sim, né? Com certeza. Não tem dúvida. E pra eles, com certeza, faz uma diferença enorme. Sim, sim. E assim, eu tenho pensado que eu sempre falei que o meu sonho era ter um filho padre. Eu tenho um filho, são 3 filhos, um homem e 2 meninas. E eu sempre falei, e quando eu falava isso com os padres das minhas comunidades, eu falava, não faz isso com seu filho, não. Muito em função da solidão, de como é difícil, assim, o desafio. Aí eu posso te perguntar, assim, se tem esse desafio de se sentir sozinho, apesar dessa proximidade com a sua família, qual que é o desafio humano, assim, do Felipe? Bom, se eu for falar hoje o desafio humano, o que mais me pesa é o excesso ou uma sobrecarga de demandas, né? São muitas coisas para dar conta em tempo relativamente pequeno. E talvez por temperamento, se sai um pouquinho fora do meu planejamento, aquilo já me bagunça. E às vezes, na nossa vida enquanto padre, a última coisa que a gente tem é a palavra final sobre a nossa agenda, né? Uhum. Seja porque do nada o bispo nos convoca para uma reunião,
ou porque alguém adoece, tem que largar tudo e dar unção, ou porque morreu um e tem que ir fazer exéquias, né? Uhum. E isso não tem agenda que aguenta, É. né? Não tem planejamento que dá certo numa vida. Isso fora a quantidade de demandas. E aí vai virando bola de neve, porque onde eu devia estar não estou, aí depois tem que correr atrás do prejuízo. A solidão é inevitável, né? Ela é inclusive um processo de discernimento. Ela não pode ser uma solitude, né? Onde a gente se fecha e não convive com mais ninguém. Mas perceber que tem momentos que eu tenho que estar só comigo mesmo. E confesso para você que tem hora que, particularmente, a gente deseja isso. Porque a gente é tão sugado ao longo do dia que tem um momento do dia da gente que a última coisa que a gente quer é ver mais uma outra pessoa na nossa frente, né? A não ser a vida interior, a oração, é ir rezar e ficar um pouquinho mais quieto, até para reorganizar tudo que viveu ao longo do dia, porque a gente lida com muito sofrimento, né? A maior parte do dia, o padre está lidando com os sofrimentos dos outros. Alguém que está sofrendo por causa do pecado, alguém que está sofrendo por uma enfermidade, alguém que está sofrendo por um diagnóstico médico, e a gente, de alguma maneira, se torna um canal de Consolo, né? esperança, uma força para essas pessoas. E isso nos desgasta do ponto de vista humano, né? Nem sempre a gente está tão bem. E por isso que eu falo que o seminário foi bom para me ajudar a perceber o humano. Porque hoje, o Felipe, eu brinco que se o padre Felipe, de 7, 8 anos de idade, visse o padre Felipe hoje, ele xingaria muito o padre Felipe de hoje, não é? Porque não foi o padre Felipe que sonhou, mas o padre Felipe que real, não é? Porque, por exemplo, hoje eu não tenho problema nenhum de brincar com jovens como se fosse um jovem. Porque eu não posso negar que tem a mesma idade que muitos deles, né? Você tem 31, que você falou 31, isso? 31. Então, brinco com os meninos. Às vezes vão me ver comendo lanche aqui com eles, nas lanchonetes aqui do castelo ou da região. Ou, às vezes, faz coisas com qualquer outra pessoa que no início, para mim, era inconcebível. Não, o padre tem que ter uma vida separada para viver a Monástica. santidade, quase como uma bolha. Não deixei de ser humano, né? Sim. Tem dia que a gente acorda de mau humor, né? Tem dia que a gente tá com dor de cabeça. Nunca E depois, essa formação me ajudou a nunca esconder. Já é muito fácil perceber se eu tô gostando ou não tô gostando. Minha cara vai primeiro, né? Então, isso me ajuda também, às vezes, a dizer pro povo, eu não tô bem, né? Eu não tô assim. Eu me recordo, uma vez, uma pessoa, quando eu estava na Serra da Piedade, dizia assim, padre, porque lá nós estamos na vitrine, né? Tudo é transmitido, TV, rádio, o tempo todo. E aí, uma vez, eu brinquei lá, eu esqueci de tomar o remédio hoje. A pessoa falou assim, pá, você não pode falar isso. Eu não posso falar porque eu esqueci de tomar o remédio mesmo, não tomei, né? Porque o povo já inventa, imagina. Aí eu falei que eu preciso ser um problema do povo. O remédio que eu não tomei, eu sei qual que é a finalidade. Não é nada de cunho psiquiátrico, ainda que às vezes pareça, mas não é. Mas se fosse, também não seria o problema, porque padre é humano, não é? Sim. Adoece. E às vezes nós mesmos nos colocamos num peso mais difícil. Então a solidão não é um problema, mas é um critério de discernimento. Se eu não tenho, se eu preciso da convivência com outra pessoa, ou de ter sempre alguém ali ao meu lado, integralmente, como na vida de casado, né? Claro que tem um momento de solidão. Sua esposa não pode te acompanhar para todo lugar. Sim. E seu esposo não pode te acompanhar em todo lugar. Mas você sabe que tem uma presença. Se precisar se ligar, ele está ali, não é? Se isso é algo muito importante para você, então talvez seja sinal de que Deus não te chama a vida ao sacerdócio, né? Porque o sacerdócio não tem isso. Paradoxalmente, nós estamos rodeados de uma multidão a maior parte do tempo, né? Mas quando nós dependemos de cuidado, nós não temos ninguém. Eu me recordo que há poucos meses atrás, aqui no castelo, eu fui descongelar um frango, um bife de frango para fazer à noite. E jeitoso, né? Peguei a faca e em vez de ir, acertei o dedo. Deu um talho no dedo de todo o tamanho. E aquilo começou a sangrar de uma maneira tal que eu me vi um pouquinho apertado, né? Para contornar a hemorragia que saía ali. Não chegou a cortar nenhuma veia, mas na hora que o sangue parou, assim, esse negócio tá meio fundo. Aí eu fiz um curativo, né? E fiquei aquilo ali. No outro dia eu fui na casa da minha mãe, conversando com ela lá, falei, mãe, a senhora já passou isso algumas vezes na vida? O que a senhora acha? A senhora vai no médico porque eu acho que precisa de uns pontos. Mas não tá assim, não tá me incomodando. Vai.
Realmente fui. Sigam o conselho de mãe. Mãe nunca é. E realmente levei 5 pontos no dedo, né? Mas o que isso me fez pensar enquanto eu tava ali? Foi só um corte no dedo. Mas se fosse algo mais sério, se fosse um passar mal, eu ia pedir socorro pra quem, né? Não tem. É eu e eu mesmo dentro da casa. Não tem quem pedir, né? Às vezes tem que dar a sorte do vizinho tá no prédio no mesmo dia, no mesmo horário, né? E isso, se causa em nós uma certa angústia ou medo, precisa ser também um termômetro a ser colocado na ponta da balança, não é? Porque é a maior parte do nosso tempo, nós estamos sozinhos, né? E vamos viver isso. Agora tem os padres religiosos, então ele já tem vida comunitária, né? Estou dizendo aqui da realidade do padre diocesano, né? Que está sozinho na paróquia e cuida da porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Agora, tem os religiosos, então vão morar em vida comunitária. Aí é um discernimento, onde Deus me chama e o que Deus quer de mim, né? E esse discernimento, como eu vou te perguntar, tipo assim, para a pessoa entender, né? Ah, pô, eu tô sentindo que a minha vocação é o sacerdócio. Como que seria esse discernimento dele entender se seria, no caso, o caminho diocesano mesmo, ou por ingressar numa ordem religiosa? Porque acho que cada ordem religiosa tem sua particularidade também. O que nós chamamos de carisma, né? Isso. Cada uma tem o seu carisma específico. Sim, então, mas eu falo assim, pois é, porque eu imagino que você tem aqueles que são mais reclusos, né? E tem os que trabalham um pouco mais, vamos dizer assim, são mais expostos. Depende da congregação. Pois é. Né? Agora, porque eu imagino, eu te falo porque eu cheguei a fazer um ano de vocacionado para saber se a minha vocação era o sacerdócio. E aí, no final desse ano de vocacionado, pô, não, realmente não é. E aí, a partir daí que, pouco tempo depois até que a gente começou a namorar. Mas, até então, o discernimento do vocacionado era ser sacerdote ou não ser sacerdote. Não direcionava, não definia, vou ser sacerdote dessa congregação, dessa ordem. Vamos lá, porque essa página da minha história também é muito curiosa. Eu vou abrir a oportunidade de dizer de mim, não é fácil, viu? Vocês estão conseguindo um milagre, porque eu sempre tenho grande dificuldade de falar de mim mesmo. Mas no momento da vida que eu falo que a graça de Deus está aqui de revisitar esta história, né? Teve um divisor de águas na minha vida interior, que foi o batismo no Espírito Santo. Eu tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. Minha mãe, olha que loucura. Minha mãe, um belo dia, no mês de maio, me chamou para rezar um terço na casa da minha tia, que mora um quarteirão assim. Porque ia um grupo rezar o terço lá. Sempre quis ser padre, não é isso que eu dizia? Mas eu detestava rezar terço. Né? Assim, desculpa a franqueza, não quero escandalizar ninguém, mas eu achava muito monótono. Ave Maria, que bobajada ficar repetindo 50 Ave Marias, não tem paciência para terço, não, vou ficar quieto aqui. Né? Eu era um pagão chamado a ser sacerdote. Reconheço isso antes dos meus 13 anos de idade, porque eu gostava das coisas de Deus, mas eu não amava a Deus ao ponto de ter vida interior intensa. Conhecia a Sagrada Escritura, gostava da liturgia. Aliás, gosto de liturgia até hoje, né? Mas vida interior, vida de oração, era muito superficial. A prova aí, né? Detestava terço. Quem é que outro detesta terço, né? Não vou nem dizer aqui para não cancelar o podcast de vocês. Mas... E aí, falei, não, mãe, não vou não. Aí minha mãe bateu de novo na porta. Vamos, na casa de sua tia. Tá, se eu acordar, eu vou. Aí fui dormir. Acordei, né? Oh, meu Deus, já tô acordado. Vou lá rezar o texto, porque senão vai dar um falatório danado, né? O menino quer ser padre, não veio rezar o texto na casa da tia, gosta da tia. Aí, vamos evitar a fadiga. Fui. Cheguei lá, vi um movimento estranho, como os carismáticos. Vi um fogo estranho naquele lugar. Um monte de jovem. Jovem pra rezar terço? Né? Nunca vi isso na minha vida. Aí, do nada, um menino puxa o violãozinho e começa a cantar um monte de música. Esse negócio aqui tá interessante. O outro fez uma pregação e terminou rezando o terço.
É o cenáculo que a Dora, um abraço para a Dora, promove nas famílias. Todo mês, no primeiro domingo do mês, na casa de alguém, levando a imagem de Nossa Senhora. E o Espírito Santo se vale disso porque, antes de rezar o texto, é um pequeno grupo de oração. E naquela época, é isso, eu não sou bom em matemática, mas há 18 anos atrás, eu tinha 13, é isso, 18 anos atrás, o número de casas era restrito. Minha mãe gostou, pôs o nome dela na lista para a casa delas um dia, sei lá, né? Passou um mês, isso foi no mês de maio, no mês de junho. No mês de julho, foi na casa da minha mãe. Foi lá em casa, né? E aí quem iria pregar era o padre Vandilson, da comunidade Obra de Maria, que ia fazer a pregação nesse dia. E por algum motivo o padre não conseguiu chegar do aeroporto na casa dos meus pais a tempo. Aí eu me lembro direitinho, tem cenas que a gente não esquece, eu acho que eu entendi bem Jesus ali naquele dia, porque tava lá, fizeram louvor, chegou o momento da pregação, e aí a Dora, coitada, ela fica muito ansiosa, começa às vezes até passar mal de ansiedade, e ela tava já preocupada que não tinha quem fosse pregar. A senhora, minha mãe, um beijo, dona Aparecida, põe a mão no ombro da Dora e diz assim, fica tranquila, porque se o padre não vier, meu filho prega para vocês. Eu celebrava a missa. É verdade. Pra casa. Eu já tinha ensaiado, né? E sempre um pouquinho perfeccionista, fazia a pregação na missa, porque toda missa tem que ter homilia. Exatamente. Mas era pro vento e pro boneco. Não era pra gente de carne e osso. Aí eu lembro que eu fui bem mal educado e disse pra minha mãe assim, que filho que vai fazer pregação? Porque eu não vou, não. Parecia até Jesus com Maria, só que não dadas as devidas proporções na É. hora do milagre de Caná. Por isso que eu digo que eu entendo Jesus ali em Caná, não é? Porque eu fiquei com muita raiva. Raiva assim, de naquela hora que minha mãe falou, meu filho vai, eu fui e fiquei pro meu quarto. Não dou a cara aqui. Aí, do quarto dava pra ouvir, porque tava na cozinha e no quintal. A moça fala lá, né? O padre não chegou, mas o filho da dona da casa vai dar uma palavrinha pra nós. Aí eu falei assim, se eu não for, vai ficar feio pra minha mãe, né? Então vamos. Deu aquele minuto de silêncio, aí eu saí do quarto, fui. Minhas pernas tremia, igual vara verde, né? E o que eu ia falar? Nunca tinha feito isso na vida. Passar tinha descrito. preparado, Não né? tinha nada preparado. Eu peguei o evangelho do dia. Fez uma homilia do dia, já tinha celebrado de manhã. Celebrou de manhã, repete à noite. Isso era de manhã, era por Ah, era volta, de manhã? era Ah, 9 e pouca da manhã. Eu sei que era a festa de São Pedro de São Paulo. Mas na ansiedade ali, eu não li o evangelho do dia. Eu li a passagem de João 21. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Preguei. Ótimo. No final da minha pregação, chegou o padre Vandilson e conduziu um momento de efusão do Espírito Santo. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Põe a mão num ali, reza, e um cai no chão, e tudo bem. Até que chegou a vez do Felipe. O padre parou, pôs a mão na minha cabeça, rezou por mim, falou que Deus tinha uma vocação e que me chamava a algo a servi-lo e que eu não desanimasse e rezou, pedindo o batismo no Espírito Santo. Não senti absolutamente nada. Não teve nada. Não caí, não tive arrepio, não rezei em línguas, não teve nada. Mas no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi rezar um terço. Sem ninguém mandar, ninguém pedir. Daquele dia em diante, eu comecei a ter gosto de ler Bíblia. Eu lia lá na liturgia diária, mas ler Bíblia? Não. Comecei a ler Bíblia. E eu vi que uma chave em mim mudou. Aquilo que até então eu só ouvia dizer, eu comecei a entender que existia na prática. Foi quando eu comecei a buscar o grupo de oração, e aí pronto, né? Já tinha feito uma pregação, você já viu esse povo carismático assim, não pode falar às vezes num canto, que aí vai achar, vai lá no meu grupo, vem cá, e aí começou essa vida carismática. Ao ponto de eu entrar na dúvida, porque aí dessa data em diante, eu comecei a querer mais, buscar mais. E na época, o mais que a gente tinha era Padre Jonas Abib, Padre Léo, que é o que estava na época. Não tinha hoje essa facilidade. Se fosse hoje, né? Hoje nós temos quase que um catálogo gourmet de doutrina católica, escolhe conforme você quer. E eu sou muito grato ao Monsenhor Jonas Abib, porque
que me formou enquanto bom cristão foi ouvindo pregação. Padre Jonas, Padre Léo, Padre Jonas, Padre Léo, Padre Jonas, Padre Léo, Padre Jonas, Padre... Nunca vi o Padre Jonas pessoalmente na vida, mas ouvi quase todas as pregações que tinha disponível do Padre Jonas na internet. E eu lembro que era certinho, toda sexta-feira era meu momento de ouvir as pregações, né? Eu construí uma capela em casa, um oratório em casa. Pra você ter uma ideia do desejo tão grande de ser padre. Aí eu ia para esse oratório, punha lá a pregação do Padre Jonas e rezava e ouvia, ou o Padre Léo. Era só os dois. Tinha também o Padre José Augusto, mas o meu top era Padre Léo e Padre Jonas. Se eu visse nos dois... Eles eram os maiores expoentes que a gente tinha, né? Isso. Os da renovação, principalmente, Isso. era... E aí, isso marcou profundamente a minha vida. Esse carisma, a minha santificação pessoal passa por aí. E eu não posso... Uma das grandes crises no seminário foi justamente essa, né? De tentar esconder o meu ser carismático, tentar ser o que eu não era. Olha, se me perguntar, o Padre Felipe é um padre da renovação, para além desse título aí, que é outro mistério. É um padre da renovação carismática católica? Não, eu sou um padre da igreja. Eu não vou puxar oração em línguas na missa, porque a missa não é minha, a missa é da igreja. Mas se eu tô Claro. com a renovação carismática, aí é o peixe no aquário, né? Aí são outros 500. Mas eu tenho clareza do que Deus me chamou. E aí veio uma dúvida. Onde eu vou ser padre? Em Belo Horizonte? Ou, por que não a Canção Nova? Porque na Canção Nova eu posso ser padre e carismático e tá tudo bem, né? Vou juntar o útil com o agradável. Onde você perguntou, e essa história de carisma, como é que entra? No meu caso, veio com oração. Na véspera de entrar no seminário, no ano de 2015, já fazendo encontro vocacional, parei diante do Santíssimo com algumas pessoas da intercessão e eu lembro que a visão que a intercessora deu era de um vaso de planta que estava plantado num jardim, de uma planta plantada num jardim, e que por algum motivo tirava aquela planta do jardim e ia plantar em outro jardim e ela secava. E ali eu discerni qual que era o jardim, o lugar onde eu estou, Belo Horizonte. Deus não me quer fora daqui. Deus me quer aqui. Se eu sair de Belo Horizonte, eu vou secar. Não vou bater boca com Deus, né? Vamos Melhor para não. o seminário de Belo Horizonte mesmo. E estou aí até hoje. E como que as coisas são? Olha a construção, porque já admirava o Padre Jonas Abib, conhecia a Canção Nova, mas nunca tive vínculo. Vínculo que eu falo assim, proximidade. Uhum. Conheci o Padre Jonas Abib de olhar para a televisão, assim, esse senhor é o Padre Jonas Abib. Fui na Canção Nova a primeira vez com 17 anos de idade, depois voltei já às vésperas de entrar no seminário, lá em Cachoeira Paulista. E passou isso para mim, depois dessa visão, cheguei a escrever um e-mail para fazer vocacional na Canção Nova, mas quando veio essa visão, nem dei ideia, eles responderam, não levei adiante, porque tá claro, Deus me quer em Belo Horizonte. Por algum motivo, a minha ordenação, que também é outra frustração, né? Não sei se a gente tem tempo, estamos quase acabando já. Mas a minha ordenação foi em plena pandemia, não foi como foi esperado. Ah, é verdade, 2020. Exato. E aí, logo que eu ordenei diácono, Dom Valmor me manda para a Serra da Piedade. Não sei o que eu vou fazer na Serra da Piedade. Né? Só Deus e o arcebispo pode responder. Mas como eu nunca quis perguntar também, prefiro ficar sem resposta. Você foi pra Serra da Piedade em Diácono. 2020? Em 2020. Mas eu tava tendo alguma coisa na Serra da Piedade? Que a pandemia tudo fechado? Não tinha nada na Serra da Piedade, mas tinha a vida sacramental via TV e rádio, como tem até hoje, sim. né? TV e rádio. E os desafios próprios da Serra da Piedade, na época o santuário, além de estar fechado pela pandemia, estava interditado por uma pedra que tinha rolado, então nem se conseguia chegar onde hoje é a ermida, lá no topo. Celebrávamos na casa de retiro, as missas todas transmitidas da casa de retiro, até conseguirem resolver a situação da estrada lá. Fui pra Serra. E aí na Serra da Piedade, tudo vai pra TV, não tem jeito, a gente fica exposto, não tem como, né? E aí eu sei que fiz um podcast, não é um podcast, um programa pra Serra da Piedade sobre os dogmas marianos. Uma produtora da Canção Nova viu, baixou lá na Serra da Piedade. E porque o bispo já tinha pedido a Canção Nova para transmitir o terço, que a Canção Nova ia fazer, a missão de Belo Horizonte tinha esse conteúdo do terço, pediu o bispo de onde que ele queria que fosse, Serra da Piedade. Aí na hora que chegou, o senhor é o padre do podcast, do Nossa Senhora? Eu falei, sou eu. Eu vi, gostei muito do conteúdo.
E a partir daí começou uma ponte, Padre Felipe, Canção Nova, ao ponto de hoje, esses dias eu estava jantando com eles aqui na casa de missão, e eu falei assim, olha para vocês verem, eu acabo sendo mais padre da Canção Nova do que às vezes os padres da Canção Nova aqui. Né? Verdade. Porque toda sexta-feira eu celebro lá com eles. Sempre que precisa, eles me pedem, padre, me ajuda, padre, só pode rezar o texto. Padre, precisamos gravar alguma coisa, né? Claro, não abro mão de nada dos meus compromissos oficiais, mas por que eu faço isso? Até para esclarecer os paroquianos que existiram, não é puxar saco da Canção Nova. Uma dívida de gratidão ao Monsenhor Jonas Abib. Como eu não tenho condição de dizer ao Padre Jonas, muito obrigado, porque hoje eu sou padre, graças de alguma maneira ao Senhor, eu faço a Canção Nova. Né? Como esta gratidão ao que eles me deram, de formação espiritual, de proximidade, de entendimento da vida interior. E aí a coisa, né? Para eu chegar a essa ponte de novo, Canção Nova, Deus precisou me mandar lá para a Serra da Piedade por algum motivo. É a leitura que eu faço hoje, porque não tinha, humanamente eu não tinha nada para ofertar para estar na Serra da Piedade. Né? Não, tinha padres muito mais qualificados do ponto de vista de comunicação do que eu. Nunca celebrei com a câmera na vida. E aí, do nada, e agora? Como faz isso? Aí a gente vai agora de 5 anos de estrada, né? A gente já sabe, não, a luz ali vai dar, muda um pouquinho, né? Porque foi sendo assim. Então Deus foi conduzindo. Então, como discernir a vocação? Dei esse grande parênteses, né? Primeiro, eu vou te devolver uma pergunta, Mari. Como você tem certeza que a Ana era para ser sua esposa? Eu me apaixonei por ela, né? Mas sua paixão não é o suficiente, que a paixão passa, não é? A gente, na verdade, a gente começou a se conhecer. Na verdade, a gente já se conhecia há mais tempo, né? A nossa história também é um pouco engraçada, vamos dizer assim. Porque quando eu conheci a Ana, eu namorava uma outra pessoa e ela namorava uma outra pessoa também. E a gente tava com crisma lá no Itapuã. E isso foi em 2006, a gente começou a namorar em 2013. Então, de 2006 a 2013, nós convivemos esse tempo todo juntos, com amigos. Então, a gente já se conhecia. Mas aí depois, aí eu já tinha terminado, ela também já tinha terminado. Então, com esse tempo, a gente acabou se apaixonando e fomos ficando juntos, né? Ele tinha feito vocacionado. É. E apesar de que a gente tinha uma caminhada muito grande de igreja, eu nunca duvidei, eu sempre sonhei muito em casar, ter filhos. Assim, acho que esse era o plano de Deus, né? Era uma decisão. E ele fez vocacionado, viu que era isso. E foi uma decisão, eu acho que foi isso. A gente está aberto à vontade de Deus. E aí, de tudo que você falou, assim, o que mais me encanta é a abertura para Deus agir, apesar dos meus quereres. Então, assim, eu acho que foi o que a gente fez, assim, que quando ele chegou e a gente conversou e a gente decidiu namorar e se conheceu e casou e hoje temos 3 filhos maravilhosos. Mas, assim, tudo isso foi muito o que Deus quer de nós, sabe? E essa abertura que hoje, era uma pergunta, sabe? Como tá o mundo hoje, assim? Você que tem contato direto com a comunidade. Às vezes, eu tenho a sensação que eu vivo numa bolha, porque quando eu converso com pessoa no Uber, o pessoal fala, não, tem tanto católico, senão a igreja tá assim. Eu falo, gente, meus amigos devem ser diferentes. E aí, a percepção, as pessoas hoje estão abertas a ouvir o que Deus quer para elas. Eu não sei se as pessoas estão confusas, perdidas, muita comunicação, muito celular, a gente começou falando sobre isso, né? A gente perdeu relações interpessoais por causa do celular. E aí, eu acho que a gente se abriu e na época não tinha tanto barulho pra gente entender que aquilo era vontade de Deus pra gente. E eu vejo na sua história o tempo todo isso, ó. É uma abertura para a ação de Deus conforme os sonhos dele. E como é hoje? Hoje as pessoas estão abertas? Então, vou responder sua pergunta já já, porque eu não respondi a do Mário até agora. A gente discerne a vocação olhando o retrovisor, né? E não olhando para frente. À medida que a gente vai andando e a gente olha para o caminho percorrido, algumas coisas vão dando indícios de que, opa, é vontade de Deus, não é só vontade de minha, né? Porque se a gente olha só para frente, se você olhar só para o que você espera, você não estaria casado com a Ana. Mas em algum momento, ainda que muito rapidamente, você olhou para trás e fez os cálculos. É ela mesmo. Não tem outra não, né? Para eu ser santo, tem que ser a Ana. Não tem outro jeito. E vice-versa. E aí você tem certeza, casou, tá aí. É vocação, é Deus quem chama,
a gente a viver esta vida juntos. No mesmo caso, como discernir a vocação ao sacerdócio? Olhando para trás. Olhando para trás e percorrendo o caminho que Deus foi fazendo conosco, de alguma maneira. E ali vai ficando, de alguma maneira, claro o que Deus está esperando de mim, né? Porque tem hora, alguns jovens não gostam muito, não, mas quem está de fora vê. Por exemplo, tem um ditado popular que diz que um gambá cheira o outro, né? Uhum. Um padre olha para um jovem, começa a perceber nele traços de vida sacerdotal. Que às vezes nem a pessoa tá vendo ali. E aí a gente fala com ele assim: você já pensou em ser padre? Tem gente que eu conheço padres que viraram padres porque um dia um padre fez essa pergunta: você já pensou em ser padre? Mas por que o padre fez isso aleatório? Não, porque o padre já conseguiu perceber ali, olha, gosta das coisas da igreja, tem jeito para lidar com as pessoas, está de alguma maneira aberta à graça de Deus, mas a pessoa ainda não percebeu, né? E isso acontece conosco. O discernimento vocacional exige de nós, primeiro, uma abertura muito grande dos nossos olhos para ver o que Deus já fez. Em segundo lugar, a vida de oração, para ouvir o que Deus quer. Sem isso, nenhuma vocação se sustenta. Vira projeto pessoal e a chance de dar errado é muito grande, né? E agora, as pessoas de hoje estão abertas a ouvir a voz de Deus? Olha, com muita franqueza, eu não sei, porque nós tendemos a olhar para o nosso tempo como o pior que já existiu, né? Se a É. gente toma, se a gente toma como base que a nossa igreja começou com comunidades de 40, 50 pessoas e hoje nós somos a maior denominação cristã do mundo, não é? Nós não estamos na pior fase da igreja. Já tiveram cristãos que passaram por situações muito mais desafiadoras do que nós. Então, eu tendo a ver um pouco mais com otimismo, porque tem um retorno muito grande de pessoas à fé católica hoje. Isso é fato, não precisa de Sim. movimento. Vamos pegar, sem nenhum juízo de valor, quantas pessoas estão enchendo estádios com o Frei Gilson. A gente não via isso assim. Onde o Frei Gilson for hoje, enche. E muitas pessoas estão voltando, né? Eu não tô fazendo juízo de valor, dizendo se é bom ou se é ruim, mas é fato, é Uhum. dado objetivo. Não tem como a Sim. gente negar isso. Então, será que as pessoas hoje estão abertas? Olha, o desafio é o mesmo, desde a época dos profetas, a época dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja atual. É um desafio pessoal, de conversão, né? Porque a conversão contínua é ir onde Deus quer que eu vá, mesmo que eu não queira. Né? São Pedro fugiu, na última hora lá, Jesus teve que aparecer para Pedro e dizer assim: você não vai para Roma para me glorificar com a sua morte, Pedro, né? Mais uma vez, Pedro, você vai negar, né? A gente precisa pedir ao Senhor esta graça, de que se de alguma maneira já nos abrimos, que a gente não feche mais, ou que a gente abra um pouco mais o coração. Porque eu acho que passa um pouquinho pelo testemunho dos que já são cristãos. Se nós somos de fato abertos à graça de Deus, os outros vão vendo o testemunho da gente. Não precisa de muita falação, né? Não precisa de muita pregação. O testemunho por si só, ele é uma luz que ilumina, por isso que incomoda. Porque Deus nos fez para ser luz do mundo. E se a pessoa está nas trevas, se alguém quer viver nas trevas, se acende uma luz, incomoda, Incomoda. né? Por si só. Né? Sim, Nossa. primeiro agradecer, né? Foi assim, maravilhoso. Na Queria verdade, ficar dá vontade de falando. ficar aqui mais umas 5 horas. Ter continuado contando e partilhando. Nossa, muito Mas bom. assim, te agradecer pela sua disponibilidade. Sei que nós custamos a conseguir uma agenda, mas você sempre esteve muito pronto, né, a atender. Ainda mais que eu sei dos milhões de compromissos. Fico muito honrada. Espero que chegue aos corações. E eu sempre peço ao final, para quem está aqui, dar um recado assim, para aquelas pessoas que estão se sentindo tocadas. E aí, o que fazer para eu encontrar a minha vocação? Qual conselho que você daria hoje para que ela pudesse ter mais clareza? Você falou um pouquinho da vida de oração. Na prática, como que seria essa dica? Primeira coisa, eu acho que é compreender que a vocação é um chamado de Deus. A gente perdeu um pouco essa dimensão na materialização do mundo, esse mundo de hoje cada vez mais materialista, faz com que a gente confunda a nossa vontade com a vontade de Deus, não é? Porque vocação, a própria palavra vem já nos dizer isso, vocare, né? É alguém que chama, alguém que fala. Se tem alguém que fala,
não sou eu quem estou falando, né? A minha tarefa é escutar. O primeiro caminho, quando a gente compreende uma vocação, é entender que é Deus quem está chamando. Se é Deus quem está chamando, você só tem duas possibilidades de resposta: sim ou não, né? Se é de Deus, ele vai continuar chamando, porque Deus não desiste do homem. E o Monsenhor Jonas Abib tem uma frase muito impactante: só é feliz quem realiza a vocação, né? De alguma maneira, a gente fica inquieto, fica incompleto, porque tira a Ana da sua vida, vai ficar faltando alguma coisa. Tira o Mário da sua vida, falta algo, né? Você pode ser feliz de alguma outra forma, mas não totalmente. Mas a mesma coisa. Quando a gente entende Deus está me chamando, agora o caminho meu é me abrir para uma resposta. Não tem pressa. Os jovens hoje são muito ansiosos, né? As pessoas querem já tudo para ontem. O celular é muito bom, mas nos viciou em respostas práticas e rápidas. E nem sempre o tempo de Deus é tão rápido assim. Deus não é claro, não vai chegar um papelzinho do céu assim para mim dizer assim: olha, você vai ser padre na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, vai ser padre, Deus sabe lá onde, daqui a alguns anos, né? Não vem, né? É abertura para hoje, percebendo onde Deus quer, onde Deus está chamando. Claro que agora, depois de padre, é muito mais fácil, porque a vontade de Deus é imediada pela vontade do bispo. Então, se o bispo quer, porque de alguma maneira Deus quer, né? Claro que tu tem o diálogo, né? Nesse caminho aí já teve que dialogar algumas vezes com o bispo para poder ver possibilidades. Mas não tenha medo, não tenha tempo. O importante é que quando a gente dá o passo, a gente tenha essa certeza de que estamos dando um passo na direção da vontade de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E aí o segundo ponto, se é Deus quem chama, ele me chama para quê? Ele me chama para ser santo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então Deus não vai te chamar para alguma coisa que vai te afastar dele. Deus não vai te chamar para uma vocação, por mais que você ache que você tenha vocação para aquilo, se aquilo é matéria de pecado ou se aquilo te afasta dele e faz mal para as pessoas, né? Deus nos chama para nos fazer santo. E isto eu experimento nesses 5 anos, dia 21 de novembro, faço 5 anos de padre. Então eu tenho certeza que Deus me chamou para ser padre, não para santificar os outros, porque esse é o meu ofício, né? O ofício do padre é santificar as pessoas. Mas Deus me chamou para ser padre para me fazer santo. Senão eu daria muito mais trabalho para a Divina Providência, eu tenho certeza. Conhecendo meu temperamento, minhas vontades, minhas inclinações, eu seria muito mais trabalhoso para Deus. É isso. E aí não temos receita pronta. É à medida que a gente vai sendo capaz de escutar, à medida que a gente vai sendo capaz de discernir, que nós vamos vendo para onde Deus está nos conduzindo para fazer de nós grandes santos. Então, você que está nos ouvindo e se sente provocado, tenha essa coragem de parar diante de Jesus e perguntar: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Né? Esta grande pergunta que motivou santos: Senhor, o que queres que eu te faça? São Francisco de Assis, não é? Na capela de São Damião, teve essa ousadia de perguntar: Senhor, o que queres que eu te faça? Jesus responde, como respondeu para Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. Veja que o discernimento não é fácil, né? Porque o próprio São Francisco, quando ouviu isso de Jesus, vai reconstruir a minha igreja, reconstruiu, fez a capela que estava em ruína, restaurou ela toda. Aí, quando ela estava prontinha, Jesus falou de novo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Para ele entender que não era do jeito que ele estava entendendo, que eu queria. Então, não tenha medo, né? Se tem uma coisa que não é problema para Deus, é tempo, porque Ele é o Senhor da eternidade. Mas desde que a sua resposta seja sincera. E aqui eu termino. Uma coisa que a gente aprende na máxima da oração é que a única oração que Deus não atende é a oração que não é sincera. Deus se dobra, Deus se derrete, me desculpe essa expressão, aos corações sinceros. Mesmo que a sua resposta seja um não, como a Jonas, né? Jonas não quis, mas Jonas foi sincero, Jonas falou com Deus: eu não vou. Não tem problema, vai aparecer uma baleia que vai te cuspir na porta de Nínive, não é? Não tenha medo de ser sincero com Deus. Até para dizer isto para o Senhor: eu não quero a sua vontade. Dá para conciliar? Dá para fazer do meu jeito? Vai que dá, né? Ele é Deus, né? Para ele nada é impossível. Verdade. Ô, padre, muito obrigado. Foi assim, muito bom mesmo. Acho que foi... clareou bastante, né? Tanto para a gente quanto para as pessoas que
estão assistindo. E é uma mensagem de esperança. Eu acho que o que vem no meu coração é justamente uma mensagem de esperança, porque vendo você falar aqui, o que você vê aqui que o tempo de hoje você enxerga com mais otimismo, e a gente ouve tanto de outras pessoas, até dentro da igreja mesmo, da dificuldade, né, de como o mundo tá, porque realmente, assim, eu vejo, né, eu lembro da minha infância e vejo hoje a infância dos meus filhos, as coisas que a gente assistia na TV e as coisas que a TV mostra hoje para as crianças, que na minha época não era inadmissível, né, estar passando numa TV aberta e que hoje é escancarado para todo mundo, mas realmente esse florescimento católico, né, que vem acontecendo, das pessoas voltando, né, voltando para a casa do Pai, voltando para onde não deveriam ter saído, realmente nos traz esperança. E ouvir de você, né, que você enxerga com otimismo a maneira que você vê, né, tem visto o mundo vindo de um padre, porque você tem a comunidade toda que você cuida dela, né? Então você ouve quantas e quantas pessoas por dia. Você tem uma propriedade muito maior para falar do que a gente. Mas isso é muito bom, sabe? Assim, é realmente muito bom. O mundo realmente não está fácil, né? Mas Jesus nunca nos iludiu. Sim. No sim. mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. De fato, vivemos tempos desafiadores em que não é o melhor dos mundos, não é? Uhum. Mas quando eu falo esse otimismo, é para nos ajudar a olhar na direção certa. Nós não somos chamados a olhar para o mundo, nós somos chamados a olhar para Cristo, né? E Cristo continua vivo. Ele não morreu, aliás, morreu, mas ressuscitou, não é? E ele está vivo, ressuscitado, falando conosco. Se a gente olha para ele, a gente tem a coragem de ir até para o martírio, né? É verdade. Como os santos tiveram a coragem de viver o martírio. Cada um ao seu tempo, né? A igreja já passou por guerras, a igreja passou por inúmeras perseguições, a igreja passou por calamidades tantas, mas a igreja permanece porque ela não é nossa, não somos nós quem a construímos, é Cristo. Então, creio que o caminho que eu fui aprendendo a fazer na minha própria vida e na minha própria vocação não é olhar para a dificuldade, porque ela existe, sempre existirá e pode piorar, né? Vai ficar mais difícil, mas olhar para Cristo. O barco que tem Cristo não afunda. Aquela passagem que está lá nos evangelhos sinóticos da tempestade acalmada, não é? Os apóstolos só desesperam e começam a espernear porque eles não olharam na direção certa. Eles estavam olhando para o mar, que na Sagrada Escritura é símbolo do mundo, olhando para fora. Se a gente olha para fora, a gente fica doido mesmo, né? A gente fica olhando aí a água agitada, vento entrando, tem água até entrando dentro do barco. Mas você olha para o fundo do barco, ele está lá. Como que dormindo, vai estar lá. Basta acordá-lo, né? Então que nós, que sabemos quem ele é, não percamos de vista o Senhor, né? Olhemos para ele. E aí a gente vai ser capaz de continuar dentro desse barco, mesmo que ele esteja parecendo afundar, né? Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, padre. Foi Por muito nada. bom mesmo. Sou eu quem agradeço o convite. Peço desculpas por ter falado demais. É o tempo que eu falei igual Imagina. pobre Foi um na chuva, prazer. né? Por nós, a gente É. ficava aqui. Já vi que Com a gente vai ter que certeza. marcar de novo. Vamos O ter que problema é a marcar agenda. outros episódios. O problema é a agenda. É. Mas a gente vai conseguir. A gente concilia. No tempo de Deus estaremos juntos, né? Tá certo. se Deus Obrigado pelo quiser. convite. Nós que agradecemos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir este episódio e principalmente compartilhar o episódio, né? Mande esse episódio para o máximo de pessoas que vocês puderem, para poder levar essa mensagem de Deus para mais pessoas, né? E levar a palavra de Deus, levar o evangelho, porque o mundo está precisando e a gente tem percebido muito isso. E se você quiser, né, nos ajudar a continuar com este projeto, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também a maneira que vocês podem nos ajudar a custear tudo que envolve manter o podcast ativo. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo episódio.